É esse que é o X da questão. O bom profissional é aquele que fala mais não do que aquele que fala sim. Porque aquele que faz tudo, ele nem sabe o que está fazendo. Eu sempre admirei muito o professor Germani pela base científica que ele traz também para a nossa prática. Daqui para frente, a gente pode melhorar. Quero melhorar minhas aulas? Quero. Eu quero aprender a interpretar literatura? Quero. Do seu jeito. Ah, tudo bem, você veio aqui para eu te ensinar as ferramentas, mas você tem que colocar a sua identidade. É a sua identidade que vai fazer toda a diferença. Todos os profissionais que são dessa área da harmonização tenham cada vez mais conhecimento para sempre levar técnicas e embasamento científico para dentro dos seus consultórios. Eu sou de Dourados. Sou de Porto Alegre. Eu sou de Marabá, no Pará. Eu sou de Guararapes, estado de São Paulo. Eu sou de Rio Verde, Goiás. Fala turma, tudo bem? Vamos lá, mais uma live. Fazia bastante tempo que a gente não vinha aqui no Instagram realizar essas lives de procedimento. É algo que eu gosto bastante e prometo a vocês que em breve a gente vai fazer uma outra. Eu vou manter ali essa constância. Eu gosto muito dessa mão na massa, desse procedimento ao vivo. Eu acho extremamente interessante. Bem, hoje a live é uma live de lançamento. Todos os meses nós lançamos professores, lançamos novas aulas na plataforma Hoff Sem Segredos Play. Então esse mês, precisamente, eu estou lançando ali aulas do Restylane Shape, o Thiago, meu grande amigo, lançando ali, falando sobre o portfólio MER, sobre Belotero, sobre associações, sobre ali o Radiesse. E também eu gravei já faz um tempo ali alguns casos, vários casos, mostrando a versatilidade e o poder de melhora, tanto de qualidade de pele, leve tracionamento e deslocamento sem volume do fio Aptus. Uma tecnologia muito avançada, um fio diferente, com uma proposta bem inovadora, e é esse fio que a gente vai fazer hoje ao vivo aqui no Instagram para vocês. Então rapidinho, só explicando, evidente, o fio Aptus, para você realizar esse procedimento, exige ali, a empresa exige um credenciamento. Eu acho super válido, é super importante para você ter um conhecimento prévio, os tipos de fio, como usar, como indicar. Eu acho isso extremamente importante e eu vou usar hoje na paciente o EVS, não o EV. Então eu tenho 3 tipos de fio: o EVS, que aqui está na caixinha, 10 centímetros, eu tenho o EV, que é de 19 centímetros, e eu tenho o Nano, que é um fio menorzinho, que basicamente a utilização é para a região de cauda de sobrancelha, para a gente promover ali um leve arqueamento. Evidente, se eu tenho um fio maior, menor como o EV, e um maior como o EVS, eu tenho métodos de aplicações distintas e eu tenho também indicações diferentes. Então, para uma flacidez moderada, para um paciente ali que quer um reposicionamento somente do terço médio da região de sulco nasolabial, é evidente que melhoras globais nessa região em volta dos olhos, o EV é uma boa opção. Ele é do tamanho do fio de PDO convencional. O fio de PDO, a maioria dos fios de PDO que a gente está acostumado, possuem 10 centímetros ou 100 milímetros. A diferença é que esse tem uma cânula um pouquinho menor, uma cânula de 21G. A espícula é diferente, a tecnologia é diferente e principalmente a composição. É um fio que tem ali PLLA, 75% e 25% de PCL de policaprolactona. Então é completamente distinto, diferente do Silhouette, diferente do Anchorage, do Double Needle, diferente de todos os fios aí que a gente está acostumado.
Então o fio EVS, 10 centímetros, eu vou mostrar para vocês, evidente, no momento da aplicação, como a gente faz isso. Vou filmar o paciente aqui e marcar o paciente para especificamente mostrar como eu vou fazer ali o meu procedimento. E o EV é um fio um pouco maior, de 19 centímetros, uma flacidez mais agressiva, de moderada a severa, um paciente com um grau de deslocamento de pitose tecidual mais avançado, aonde eu posso estender um pouco a minha área de tratamento. Então eu saio da região do sulco nasolabial e posso descer para a região de marionete, inclusive colocar também na região de pescoço. Então 3 opções de fios. Os fios possuem ali a mesma composição, a única diferença é o tamanho do fio e também ali o tamanho da cânula. Confesso a vocês que fiquei bem impressionado com os resultados que tive. Alguns profissionais até mandaram mensagem para mim, mas é mesmo? Eu falei, cara, claro que é. Se eu faço ali as fotos padronizadas e eu fiz uma avaliação com Quantificare, com Vectra, com fotografias e em todos os meios aonde eu aferi, eu encontrei ali benefícios bem marcantes e eu encontrei benefício em um local, o mais importante, é os pacientes ficando ali extremamente satisfeitos com isso. Eu durante muito tempo, eu comecei, muita gente não sabe disso, mas eu comecei na ROF pelos fios e com o passar do tempo eu fui cada vez mais entendendo o ácido hialurônico e a toxina botulínica e consequentemente também os bioestimuladores e fui cada vez entendendo mais que muitas vezes a aplicação isolada, principalmente de fios de PDO, e a gente tem uma gama muito grande de fios, ela não atendia muitas vezes a expectativa dos meus pacientes. E além disso, os alunos e os profissionais também ficavam muito frustrados, porque na verdade se usa uma quantidade talvez limitada de fios, de uma maneira talvez incorreta, e talvez o problema não seja esse, o problema seja a expectativa que o profissional e o paciente leva quando ele realiza ali os fios de PDO. A gente tem uma publicação desse ano que compara ali o número de fios para deslocamento, não para melhora de qualidade tecidual, e a gente não encontrou diferença, mesmo utilizando uma quantidade um pouco maior de fios. E aí um passo que eu vejo que é muito importante, o aptos. A cronologia do aprendizado em relação a você ter que ter o treinamento, para você adquirir, talvez mercadologicamente desfavoreça a empresa, mas favorece demais o ensino e a padronização por um blister, né? Aqui dentro dessa caixinha vem um blister com 10 fios, então eu abro, eu tenho que usar os 10 fios. Então isso também eu vejo que é algo extremamente importante e relevante, tá bom? Então vamos lá, eu vou rapidinho só ajustar aqui a câmera, trazer a paciente para cá e vou realizar a marcação do paciente com o paciente em pé. Isso é inegociável. Se eu deito o paciente, eu vou deturpar demais o meu planejamento. Então é super importante eu marcar o paciente com o paciente em pé ou o paciente sentado mais deslocado para frente. Tá bom? Um minutinho e não se esqueça, fios aptos já na plataforma, plano anual 119, né? Plano anual 119 e plano mensal 149 por mês. Você não pode ficar de fora. Mais de 300 aulas, já perdi as contas, mais de 30 professores, portfólio da Adler, da Galderma, da Mers, da Renova. Vou subir agora aulas que eu gravei da CIMED, da Eliquia, então uma variação de professores e de aulas muito extensa para você que quer aumentar o seu nível profissional e elevar ali os resultados com os seus pacientes. Um minutinho eu já volto com o paciente.
Vamos lá, pessoal. Então a gente voltou aqui agora com a paciente, com a Fernanda. A Fernanda é uma paciente que ela fez o que todo mundo deveria fazer. Ela perdeu 47 quilos. 3,7, rouba 7. Bom, mas o mais importante é que ela vem tratando durante o emagrecimento, que geralmente a gente não faz isso, os pacientes não fazem isso. Emagreceu, aí realiza o tratamento. E aí é muito mais difícil. Então ela tem um padrão de face, uma definição de mandíbula, uma definição de arco zigomático, bem importante e legal para um paciente que perdeu essa quantidade de peso. Fora isso, eu tenho também uma boa qualidade tecidual, mas uma boa mesmo, tá? Porque ela fez sessões repetidas de bioestimulador. O que acontece? Eu posso repetir as sessões de bioestimulador, não é certo ou errado. Por que você vai fazer o Aptus? É uma opção, muitas vezes, do paciente conjuntamente com o profissional. Eu tenho ferramentas semelhantes, com objetivos semelhantes, mas são ferramentas distintas. Então o bioestimulador líquido ele é uma ferramenta super importante. Se eu tivesse hoje uma live e fosse realizar na Fernanda Radiesse, tá tudo bem. Se eu fosse realizar harmonicar no meu entendimento, uma indicação mais limitada. Mas aqui seria interessante, uma paciente que está bem estruturada, uma paciente que faz procedimento corriqueiramente, e aí tudo bem, acho que seria interessante. Assim como o Sculptra, assim como qualquer outro bioestimulador. Mas o objetivo aqui é gerar, volta um pouquinho, vira para cá, assim para frente vai ficar melhor para Thaís pegar você, vira um pouquinho para cá. Então o objetivo é essa região aqui, eu melhorar essa região do sulco nasolabial, que eu tenho um leve colapso que já está acontecendo nessa região aqui, melhorar esse colapso levemente, deslocar levemente isso aqui, sem gerar volume. Aí que é o grande X da questão. Talvez o bioestimulador eu posso utilizar essas estratégias aplicando lateralmente. Posso utilizar e funciona, é bem-vindo. Agora, eu tenho uma estratégia que, dependendo do meu nível de tracionamento, ela pode ser um pouco bem-vinda. Fora que a variação de procedimento, desde que procedimentos sustentados e embasados cientificamente, eu acho que é bem interessante. Então o EV, no caso dela, que é o EVS, aliás, que é o menor, então eu posso traçar uma linha aqui próxima aos olhos e posso, próximo a essa linha, posicionar ali o meu ponto de entrada. Posicionando o meu ponto de entrada, eu tenho uma área onde eu vou fazer a colocação do meu fio, que pode sair daqui e vir aqui próximo ao sulco nasolabial, fim do sulco nasolabial. E uma área aonde eu posso, muito próximo do lado, basicamente, do início do sulco nasolabial. Então, dentro dessa região, eu vou ali distribuir os meus 5 fios. Então, eu posso tranquilamente colocar um primeiro fio aqui, um segundo fio aqui, um fio na região central e um fio entre os 2 primeiros que eu fiz. Então, essa distribuição de 5 fios, eu já vejo que é algo bem interessante. Bem, o protocolo tradicional, eu vou mostrar isso para vocês no momento da aplicação. O protocolo tradicional do Aptus, ele é um pouco diferente do fio de PDO, porque o fio de PDO, eu tenho uma espícula que fica para fora, um pedaço de fio que fica para fora, que eu faço o meu tracionamento. O Aptus não tem, eu não deixo essa espícula para fora. Então o fio fica totalmente ali no subcutâneo do paciente. Então eu tenho que passar, tracionar, passo de novo, traciono, passo de novo. No momento que você sente que fica um pouco leve a cânula, é o momento que o fio já está todo no subcutâneo. E aí você remove a cânula, não fica nenhuma espícula para fora. Se ficou, você corta, tá? Tá tudo bem, não vai ficar com essa neura, ficou, errou. Não, se ficou um pouquinho para fora, tá tudo bem. É um pouco do fio que era para estar dentro, ficou para fora. O que a gente está fazendo, tá? A gente está utilizando não essa região anatômica para realizar a ancoragem. A gente está usando essa região anatômica para fazer a ancoragem. Então eu venho com o meu fio nessa direção principal, vou, volto, vou e pumba, ancoro ele nessa região. Evidente que essa região, anatomicamente, é uma região bem mais fixa que essa região aqui, que é uma região mais móvel. Fora que na dinâmica que ela vai fazer muito mais movimento
que eu vou fazer nessa região. Então eu notei, isso não é eu que inventei não, tá pessoal? Isso veio de fora, enfim, eu recebi um treinamento e essa foi a sugestão. Eu achei isso extremamente interessante. E aí numa segunda leva de pacientes que eu fiz aptos, eu comecei a fazer essa ancoragem lateral. Para mim fez muito mais sentido, para mim tem um sentido anatômico muito mais favorável e os resultados foram bem satisfatórios. Então o objetivo não é só promover esse nível de deslocamento, mas até no meu Instagram tem alguns casos, é você também melhorar toda essa região ali, alisar, vamos dizer assim, o paciente. Tá bom? Vou sentar o paciente aqui e a gente volta com o procedimento para vocês. Então vamos lá, pessoal. Aqui a paciente já está marcada, então eu marquei já o lado esquerdo e marquei o lado direito da mesma maneira, tá bom? Então vira um pouquinho só para cá, Fer. Não, para a esquerda aqui assim. Aí só um pouquinho já tá. Isso, aqui ficou perfeito. Então, bem, vocês devem estar notando, né? Tô com a luvinha branca, com a luvinha estéreo. Já fiz a asepsia no paciente antes, já estou só fazendo levemente aqui um pouquinho de novo de clorexidina, só para garantir. Eu acho importante fazer sim com luva estéreo esse procedimento. Agora, pessoal, não adianta fazer com luva estéreo e, por exemplo, usar o cotonete que não está estéreo, não sei o que lá que não está estéreo, pegar no gorro do paciente. É muito difícil você manter totalmente a cadeia quando você faz procedimentos na face, é super complicado, mas a gente tem que tentar o máximo possível, tá? Então tentem esterilizar o máximo de instrumentos possíveis, fica um pouquinho mais fácil. Aqui eu estou limpando, que é exatamente onde eu vou fazer a minha primeira anestesia. Qual que é a grande diferença? Eu vou realizar, deixa eu pegar aqui um instrumento para mostrar para vocês, para ficar mais fácil, pegar outro cotonete. Então lembra, aqui o primeiro fio eu vou passar por baixo, é uma aplicação um pouco mais superficial, vou passar depois por cima e vou fazer os fios que estão no meio e vou ancorar nessa região pré-auricular. Então eu vou fazer a minha primeira anestesia nessa região e depois, no próprio blister do fio, vem uma cânula, aonde com essa cânula você pode fazer retroinjeções dentro dessa região aonde você vai passar o fio. Então dá um conforto bem significativo aí para o paciente, tá bom? Agora é claro que na primeira não tem jeito, você tem que fazer uma leve picadinha de anestesia. Então eu vou bem delicadinho, então eu passo a pele do meu paciente e aí eu vou injetando bem pouquinho. A velocidade de injeção é super importante. Ó, Carol. A velocidade de injeção é super importante. Então tem que fazer bem devagar. Quanto mais rápido você faz, mais arde e é ruim para o paciente. Geralmente os pacientes, mas quanto de anestésico? Puxa, 0,5 de anestésico já vai ser suficiente para anestesiar essa região. Lembra, eu só vou fazer o pertuito aqui nessa região. Tanto o pertuito para eu descer para anestesiar a área de ancoragem, tanto para essa região aonde efetivamente eu vou colocar os fios ao longo ali do meu sulco nasolabial. Eu sempre acho interessante, veja, eu estou aplicando bem devagarzinho, mas formando uma pápula aqui. Eu acho isso interessante. Então eu vou aqui, vou injetando bem devagar. Fiz a minha pápulazinha.
Só coloca o cotonete aqui, Carol, se por acaso. Então pronto, tudo bem. E agora eu tô com a mesma, com uma outra seringa ou com a mesma. E aí, no kit, no próprio kit do fio, vem uma cânula. Vou colocar aqui a cânula para vocês verem. Vem uma cânula. E essa cânula eu vou utilizar nessa região e nessa região para fazer a minha anestesia. Então eu vou anestesiar o caminho do fio. Da mesma maneira que a cânula está presente no kit, a minha agulha de peritúrito também. Então eu vou bem devagarzinho. O silhuete tem uma... eu preciso fazer a entrada assim, né, vertical. Aqui não tenho muito essa necessidade. Então eu vou passar. Passei a pele. Então eu tenho uma resistência, passei. Limpa ali para mim. Então já é suficiente. Às vezes a gente erra no pertuito porque eu vou... Não passa... Não, eu tenho que ter uma resistência. Passei, vou cair no vazio. E aí nesse momento eu já tiro e vou... Pode puxar para mim. E já vou no mesmo local, bem devagarzinho. Então passei um pouquinho a minha cânula. E aqui é muito importante ir muito devagar com a retroinjeção. Aqui a gente sempre fala de retroinjeção. Aqui eu faço uma anteroinjeção. Então eu injeto um pouquinho e vou para a região mais avanço, né, com a minha cânula. Então a minha cânula está aqui já. Eu vou lá e faço esse movimento, ó. Então estou aqui e vou fazendo. Agora sim eu faço uma retroinjeção bem leve, bem leve. Então minha cânula está aqui. Vou mudar minha posição. Vou fazer a minha retroinjeção mais uma vez. Deixo um pouquinho parado. Faço a minha retroinjeção. Vou girar aqui. Puxa, posso misturar com um pouquinho de soro? Posso, se eu quiser, não tem problema. Então eu vou aqui bem pertinho. Faço a minha retroinjeção, bem devagarzinho. E agora eu vou ver onde minha cânula está. Vou fingir que eu vou sair. Levantar um pouquinho e vou girar para essa região mais pré-auricular, que é onde eu vou ancorar meu fio. Então estou quase chegando aqui no ângulo da mandíbula. Cheguei. Olha aqui minha cânula e vou fazer a minha retroinjeção. Se vocês quisessem, vocês poderiam ter feito esse pertuito não com a agulha rosa que eu fiz. Poderiam ter feito com uma agulha menor, que essa cânula é uma cânula talvez 23. Não é uma cânula 22, ela é mais flexível. E depois, sim, para colocar os fios, que é uma cânula 21, aí sim você faz ali uma retroinjeção. Aliás, usa uma cânula maior. Pode pôr o cotonetinho ali, Carol. Então pronto. Então eu fiz ali a minha anestesia. Então lembra, eu tenho 10 fios, 5 fios para cada lado. Então o fio é do mesmo tamanho da cânula de PDO, tá? Exatamente do mesmo tamanho. Então basicamente eu vou ocupar todo esse espaço. Mas eu volto, e aí sim eu ancoro ele para baixo. O que eu vou fazer para ficar mais fácil a visualização? Eu vou limpar essa primeira região aqui. Tá? Então eu vou passar um pouquinho de clorexidina e vou limpar o meu primeiro fio. Então vai ser essa primeira região onde eu vou passar esse fio. E aqui é o motivo da luva estéreo, porque o fio de PDO, na maioria das vezes eu seguro só no canhão. Esse fio é mais móvel. A primeira vez que eu fiz o treinamento eu achei muito estranho, porque eu pegava nele assim, pegava exatamente assim, e eu não conseguia fazer direito porque eu tenho ele enverga. Então eu preciso pegar na cânula. Essa é a grande diferença. Então eu vou pegar aqui na cânula, deixa eu puxar aqui para deixar bem certinho. Vou pegar aqui na cânula,
vou entrar com o meu fio. Então, passei. Então, tá vendo? Eu vou nessa direção. Então, aqui é mais ou menos o mesmo conceito do fio de PDO. Então, a diferença é que, olha onde eu tô. Um pouquinho mais superficial. Então, eu escorrego e vou pinçando e vou escorregando. É claro, se eu estou caminhando com o fio avante, né, em essa relação, eu estou no subcutâneo. Mas, quando eu enxergo o fio, eu estou colocando ele um pouquinho mais superficial. Confesso a vocês, Jamani, por que eu recebi o treinamento para fazer superficial? Eu até tenho as minhas dúvidas em relação ao porquê fazer tão superficial assim. Eu até acredito muito que a gente está no subcutâneo, tá bom? E aqui é o pulinho do gato. Eu vou segurar, vou levar a flacidez, ó, vou levar a flacidez e vou puxar o meu fio. E eu não vou tirar esse fio. Eu vou voltar mais uma vez com esse fio no mesmo local. E aqui eu vou levar a flacidez para cima. Deixa eu empurrar mais ele um pouquinho mais. Então, empurrei um pouquinho mais. Vou levar de novo a flacidez. E agora eu vou ancorá-lo nessa região. Puxa aqui para mim. Esse aqui, esse bonetinho. Esse aqui é um saco, o cabelinho. E vou ancorar ele agora na região pré-auricular. Coloquei aqui e dou uma rodadinha. Pronto. Veja, não ficou nenhuma espícula. Quando não fica nenhuma espícula, esse é o nosso objetivo. As primeiras vezes que eu fiz, ficava espícula, pessoal, para fora. Mas eu tinha que cortar, ou seja, eu não utilizei ali o fio como um todo. Deixa eu molhar bem esse cabelinho. Isso. Fica com essa gaze molhada, Carol, aí você sempre tá molhando ali. Bem, vamos lá agora para o próximo fio. Agora eu vou fazer uma abordagem mais superior. Molha de novo a gazinha, isso. Então, eu vou fazer uma abordagem mais superior. Então, eu tô aqui com ele. Então, eu vou deslocando bem devagarzinho. Então, onde eu estou? De novo. Flacidez para cima, puxo o fio, volto, flacidez para cima e já vou girar ele e vou ancorar. Cheguei aqui, de novo flacidez, puxei. Mais uma vez, devolvi o fio lá dentro. Não é um fio de alta complexidade, porém, a primeira vez que eu fiz, eu achei muito mais difícil do que a segunda, do que a terceira. Pode molhar bem, assim por diante. Então, eu vou limpar aqui mais uma vez. Então, agora eu tenho esses fios mais centrais, vamos dizer assim. Uma das vantagens que eu enxergo é exatamente isso. Eu não preciso fazer aquela tração muito exagerada do PDO. Isso me incomodava um pouco, sempre me incomodou um pouco. Então, mais uma vez, veja, olha como é importante eu segurar o meu tecido. Então, eu seguro o meu tecido, vou levemente. Passou. Então, vou, flacidez, vou empurrando esse fio, vou empurrando. Chegou aqui. Mais uma vez, isso pode molhar. Leva a flacidez para cima. Faz. Esse central, eu não vou nem passar mais uma vez. Eu vou deixar mais fio para ancorar. Então, eu vou girar ele. Tá vendo que aqui é o pulinho do gato? Ó, essa passagem é muito difícil. Quando eu pego exatamente no meu canhão. Essa passagem vai ser mais fácil. Ó. Então, eu pego próximo e faço ali a minha colocação. Então, cheguei aqui, vou subir. Senti um pouco de resistência, ou seja, pode ter um pouquinho de fio ainda. Vou mais uma vez. Agora, de novo, sem resistência, o fio ficou lá dentro. Então, 3. E vou ali para o meu próximo. Lembrem, plataforma,
fio Aptos esse mês. Vou limpar para cima. A gente quer flacidez, né? Ou a gente quer deslocamento. Não vamos limpar para baixo, não. Lembrando que nesse mês, portfólio MERS na plataforma, Shape estreando e também o fio Aptos. Tenho mais 2. Então nada de outro planeta. O EV é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que ir mais vezes, tá? Essa aqui é a diferença. Então mais uma vez seguro muito próximo. Aqui eu posso levemente, se eu quiser fazer esse movimento para ficar mais fácil. Então flacidez, vou jogando, vou jogando, vou jogando. Cheguei aqui. De novo, eleva, puxa o fio. E aqui também eu vou girar ele completo. Girar para cá. Pulo do gato, segurei aqui mais próximo. E vou fazendo a minha ancoragem. Puxei. Vou ancorar de novo. E dá para sentir quando fica mais molinho para você trazer o fio. Mais uma vez, nenhum fio para fora. E aí o último fio desse lado. Tá muito ruim? De 0 a 10? Dor. Pode falar. Você já fez tudo, então você pode falar. Não, é verdade? Você tá falando verdade? Verdade. Anestesia do Ali, olha que legal. A Fernanda já fez tudo, mas ela sempre reclama de tudo. E tranquilo, né? Sim. A anestesia arde um pouquinho. Então, se optar por colocar um pouquinho de soro, vai aliviar um pouco essa sensação do paciente. Entretanto, quando você deixa o meio muito líquido, você perde um pouco em relação ao benefício, em relação à tração do fio. Então vamos para o último. Ó, aqui não funciona, você pegar só aqui. Você tem que pegar no fio. Ops, sentiu um pouquinho? Só porque você falou. Não tem problema, ó, eu vou virar um pouco a posição. Posso sair com o fio, levanta a tração, ó, levantou. E posso girar em outro local, tá tudo bem. Chegou aqui. Chegou. De novo, elevou a flacidez. Vou puxar aqui e aqui sim eu vou. Isso. Cuidado para fazer esse giro, ó. Aqui eu tô girando, tá vendo? Olha aqui como eu levo esse tecido, eu faço essa alavanca. Então essa alavanca vai ser difícil então eu tenho que puxar, fingir quase que ele vai, ó, tenho que diminuir essa alavanca ao máximo. Aí diminuo, tá vendo? Agora eu não fiz a alavanca. Aí sim eu consigo descer com mais facilidade. Então você dobra o tecido, aí fica ruim de você girar com o fio. Pronto. Beleza. Então esse lado acabou. Aí por precaução eu faço um leve movimento. Vira um pouquinho para mim. Olha que legal. Bom, eu vou levantar a Fernanda, vou dar um break de um pouquinho, só para vocês verem essa diferença, né? A paciente sentada, que é um pouco melhor, e depois eu vou terminar o outro lado. Porque é bem interessante que você tem um pós-operatório legal, já com uma melhora bem interessante, e o paciente, lógico que você levou um pouco de volume nessa região, mas vocês notaram, é super tranquilo. Um minutinho que eu volto para mostrar ali o resultado só de um lado da Fernanda. É esse que é o X da questão. O bom profissional é aquele que fala mais não do que aquele que fala sim. Porque aquele que faz tudo, ele nem sabe o que está fazendo. Eu sempre admirei muito o professor Germani pela base científica que ele traz também para a nossa prática.
Daqui pra frente a gente pode melhorar. Quero melhorar minhas aulas? Quero. Eu quero aprender a interpretar a literatura? Quero. Do seu jeito. Ah, tudo bem, você veio aqui pra eu te ensinar as ferramentas, mas você tem que colocar a sua identidade. É a sua identidade que vai fazer toda a diferença. Todos os profissionais que são dessa área da harmonização tenham cada vez mais conhecimento para sempre levar técnicas e embasamento científico para dentro dos seus consultórios. Eu sou de Dourados. Sou de Porto Alegre. Eu sou de Marabá, no Pará. Eu sou de Guararapes, estado de São Paulo. Eu sou de Rio Verde, Goiás. Fala pessoal, então vamos lá, acabei de gravar o Fio Aptus, preciso fazer a outra M-Face, mas para não perder tempo aqui com vocês, então eu vou já para a segunda paciente do dia. Agora a gente inverte totalmente, eu fiz ali o deslocamento com fio, enfim, já conversei muito com vocês de como eu tô achando interessante esse tipo de procedimento, e agora eu vou fazer diferente, vou fazer um mix em um paciente que a gente já atendeu aqui, ele já participou de a paciente já participou de algumas gravações. Eu vou fazer o mix de ácido hialurônico com um bioestimulador. Porém, não vou utilizar nem o Sculptra, nem o Radiesse, nem outro hidroxapatita de cálcio, nem PLA. Vou utilizar o Harmonica, que é o mix ali do ácido hialurônico com a hidroxapatita de cálcio da Allergan. Eu não uso muito o Harmonica, em situações bem específicas, situações como essa, como o paciente que já está estruturado, é um paciente que já fez o tratamento e eu vou fazer um refinamento com o bioestimulador. Não estou falando para vocês concordarem ou discordarem, não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim. Eu estou dizendo que para essas situações onde eu quero um leve volume, principalmente nessa região do arco zigomático e região pré-auricular, essa região promove um certo deslocamento, eu tenho esse produto que une o ácido hialurônico com a hidroxapatita de cálcio. Poderia fazer isso, gerar esse mesmo volume e esse mesmo deslocamento com apenas a hidroxapatita de cálcio? Sim, mas quando eu coloco o ácido hialurônico, provavelmente eu tenho um side effect maior, eu promovo ali uma volumetria tardia interessante, eu vejo que isso é bem satisfatório. Como eu vou usar o Harmonica, eu vou usar ali os preenchedores Vycross da linha da Allergan também. Fiz uma variação aqui bem interessante, depois que eu escolhi, eu até fiquei pensando, caramba, usei quase todos. Então eu vou utilizar o Volux na mandíbula, vou utilizar o Voluma nessa região do sulco mentual, vou utilizar o Volbella na região da olheira, o Voluma novamente na têmpora e na região do sulco naslabial o Volift. O paciente, ele veio com uma necessidade, principalmente de olheira. O Volbella é um produto que projeta pouco, mas tem um Sun Infector bem baixo, muito interessante para essa região. O Volux é um produto que tem maior G-Prime e maior G-Prime da linha, uma moldabilidade interessante. Então, o subcutâneo de mulher, eu acho que fica bem interessante. O Voluma, um pouco abaixo em nível de projeção, mas ele é bem coeso, isso eu acho muito interessante. Então, para essa região, legal. Aqui, eu até poderia utilizar o Volux, mas eu dei um passo atrás, vou utilizar o Voluma. E no sulco nasolabial, eu quero levemente travar um pouco o sorriso do paciente. A linha da Galderma, eu tenho uma relação de firmeza e menos flexibilidade. Basicamente na linha Obiti, na linha Nasha, na linha Allergan não. Eu tenho firmeza, eu acompanho essa coesividade, que a gente pode traduzir também como flexibilidade, é um pouco diferente, mas é muito atrelada. Então o Volift e o Volbella são produtos com baixa coesividade, ou seja, não são tão flexíveis assim. Até porque, até por esse motivo, se eu fosse fazer o lábio dela, por exemplo, eu ia para outra tecnologia, para a tecnologia Hyalacross, é ali a minha preferência, tudo que eu vejo clinicamente e também que eu estudo ali em relação às evidências, que são muitas quando a gente fala em Galderma, em Allergan e MERS, principalmente. Tá bom? Então, bora lá, vamos pro procedimento, um segundinho aí pra gente trocar aqui as câmeras.
Então vamos lá, pessoal. Eu já marquei a paciente, tá bom? Até porque é super importante a gente marcar o paciente sentado, então é ruim marcar o paciente... Mesmo quando você avalia o paciente, tudo bem, mas quando você não faz essa avaliação, é ruim você deitar o paciente e avaliar o paciente deitado. Então, como eu disse para vocês, vou realizar esse vinco. Ela já fez procedimento aqui, tá? Então eu vou fazer mais uma vez. Até ela perguntou da boca, eu falei, tá uma boca grande para um terço inferior curto, então eu vou fazer primeiro a região do sulco mental ou lábio mental, vou fazer o sulco nasolabial, a região da olheira também, vou aqui na região lateral, ângulo de mandíbula, cânula, 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 agulha, têmpora, e aqui eu vou fazer o harmonicá nessa região. Eu posso até estender o harmonicá para a região lateral, ele tem uma indicação mais travada, mas eu não vou estender porque aqui eu estou colocando já ácido hialurônico, tá? Então é importante a gente fazer ali, estabelecer essas coisas. Primeira aplicação que eu vou fazer a têmpora. Então eu vou pedir para ela abrir a boca um pouquinho, abre a boca um pouquinho, só um pouco, não precisa abrir muito, tá? Pegou o cotonete, Carol? Presta um cotonetinho para mim. Então eu vou limpar aqui. E aí eu já fiz essa aplicação várias vezes aqui, quando a gente pede para ela abrir a boca. Ela relaxa esse músculo e aí você pode fazer com muita tranquilidade, que o paciente dificilmente vai sentir alguma coisa. Então eu vou bem devagar e notem, ó, que a agulha vai encontrar já o tecido ósseo. Então eu não vou entrar com a agulha como um todo. Então vocês podem estar pensando, mas ele esqueceu de anestesiar? Não, ele não esqueceu. Ele faz sempre essa aplicação desse jeito. Quando eu peço para o paciente abrir a boca, eu faço toda essa manobra. É muito confortável para o paciente. Então eu vou injetando bem devagar. Notem que a agulha não penetra totalmente. E eu consigo enxergar a volumetria do local já. Eu consigo ver ali o tecido se expandindo. E essa expansão favorece, inclusive, a melhora de uma área à distância ali, da área mais posterior da têmpora. Então, olha a importância da velocidade de injeção. Deixa eu só procurar aqui aonde... Deixa eu só girar. Não, o ideal é já girar isso antes, mas boa. Só para eu ver aonde eu estou. E aí eu vou injetando bem devagarzinho até chegar no 0,5. Pronto. Cheguei no 0,5. Não preciso apertar, não preciso fazer nenhuma massagem, mas eu já tenho a elevação dessa região. Vou trocar a minha agulhinha, uma agulha nova, e vou fazer mais uma aplicação do lado contralateral. Então eu viro um pouquinho para cá. Pega para mim, Carol, um cotonetinho. Deixa eu arrumar esses cabelos aqui. Pronto, pode limpar. Limpa bem. Então é na região mais rasa da têmpora. Então um para cima, um para baixo. Bem devagarzinho. Encostou. Quase sempre o lado esquerdo ou o segundo lado dói um pouquinho mais. Porque o paciente já sabe o que vai acontecer. Então eu vou apertando bem de levinho, bem devagarzinho, mais meio ml. Muitos me perguntam, Germana, mas puxa, mas por que eu faço? Por que você opta por essa injeção ao invés, por exemplo, de uma injeção com cânula? Eu já fiz muita injeção com cânula em têmpora. Tudo bem, depende do produto que você usa, ok, mas depende do produto que você usa, você pode deixar irregularidades. Isso não é tão bom. Então, dessa maneira, eu acabo não deixando tantas irregularidades assim. Depois que eu aprendi a fazer assim, basicamente eu só faço assim. Então, de novo, então pronto, têmpora já resolvido. Bem, agora eu tenho que anestesiar, não dá para ficar fazendo tudo sem anestesia, só essa região que é mais confortável para o paciente. Então agora sim eu vou colocar um pouquinho de anestésico. Eu posso escolher a região que eu vou fazer. Vou fazer essa região da olheira e a região do sulco. Então eu vou bela e vou lift. Então eu vou um pouquinho
pouquinho de anestesia. Então eu vou anestesiar essa região aonde eu vou fazer o meu pertuito. Então eu vou fazer a anestesia primeiro aqui nesse suco. Eu faço suco nasolabial não toda hora, mas eu ainda faço com uma relativa frequência. Agora, não como a gente pensava em fazer lá no passado, né, onde a gente só fazia suco nasolabial. Basicamente era a única alternativa que a gente tinha. Então, ó, essa câmera tá bem legal, hein, essa câmera lateral. Então, um pouco de anestésico. E aí, agora eu vou com o Vollift. Deixa eu procurar aqui o Vollift. Não é esse. Esse aqui é o Vollift. Poderia fazer com o Volbella? Não faria de maneira nenhuma. Acredito que é um produto que não tem nenhuma capacidade de projeção para a gente colocar nessa região do suco. Com o Voluma? Talvez, depende da profundidade do suco. Mas eu acho que aqui o Vollift cabe bem. Vira um pouquinho para cá. Ótimo. Vou levemente fazer o meu pertuito. Prontinho. Pode tirar para mim. Vou esticar bem. E eu vou bem devagar. Pronto, cheguei. E aí vou usar meio ml. Vou devagarzinho. É super importante a gente conferir a seringabilidade do produto. Então, ou seja, você está acostumado com um produto, aí você começa a fazer outro produto, você tem que sentir o produto na mão. Então, aqui, todos os produtos da linha Vicro são mais molinhos. Então, fiz ali uma retroinjeção e vou finalizar aqui a minha retroinjeção. Pronto. Vou limpar. Lembrando, hein, pessoal, na plataforma, lembra, já falei para vocês, a gente está estreando esse mês o fio Aptus, o Restylane Shape, tá bem legal a aula de shape, os casos muito tops. Top, outro dia eu ouvi falar que não pode falar que é feio. Então tá muito bom os casos. E também o Thiago falando sobre Radiesse, falando sobre Belotero, falando sobre as associações, muito legal. Já assisti o módulo do Thiago e eu assisto os módulos todos, pessoal. Todos os módulos eu acho muito importante, até porque eu aprendo bastante, eu que não vou, infelizmente não vou em muito curso e não dá, né? Então eu acabo assistindo todos os professores que vêm aqui. Então retroinjetando, pumba, faço finalzinho, pronto. Então finalizei essa região e agora vou com o Volbella na região. Pessoal, muito legal, por exemplo, a gente pode colocar nessa região dos olhos, né? A gente pode colocar o Restylane. Eu acho que produtos da Mers aqui na região dos olhos, os produtos, a maioria tem swelling factor alto, então talvez, ao invés de fazer a olheira, eu vou fazer o harmonicá, porque eu vou fazer nessa região e vai anestesiar um pouquinho, vai ficar mais confortável para o paciente. Depois eu falo da olheira para vocês. Então vou fazer um pouquinho de anestesia nessa região lateral. Muito pouco, nada muito, bem pouquinho. Vou fazendo microbolos, deixando um pouquinho de produto, só para ficar confortável o pertuito. Então eu vou de um lado, vou fazer só meia seringa, tá, pessoal? Eu podia até fazer uma seringa inteira, mas eu vou fazer só meia. Ela tem um arco zigomático mais proeminente. Tá com... Ah não, tá aqui. Segura aqui pra mim. Vira um pouquinho pra lá. Isso. Então faço o meu pertuito aqui.
Lembrando, pode tirar? Diferente do ácido hialurônico, a seringa do Harmonica tem 1.2. Então vamos lá, limpar aqui. E aqui eu vou fazer várias retrolinhas. Então cheguei aqui nessa região, vou fazer ali uma retrolinha, uma retrolinha, uma retrolinha, uma retrolinha. Vejo muita gente colocando Harmonica em têmpora, colocando Harmonica em alguns lugares que eu não concordo. A gente tem que lembrar que tem hidroxiapatita nesse treco aqui. Então eu preciso ter um pouquinho de cuidado. Lembra que eu falei da seringabilidade? Ele é bem mais rígido, bem mais firminho do que os produtos da linha Vicross ácido hialurônico. Olha que eu já fiz um monte de retroinjeção. Dá para focar aqui na seringa, Thaís? Eu injetei só quase 0,3. Então eu tenho que injetar mais metade disso. E essa metade eu não vou injetar aqui. Eu vou girar a minha cânula e vou nessa região mais baixa. Então eu faço muitas retroinjeções com linhas baixas. Então não vou injetar assim, vou injetar mais profundo. Então eu tenho que fazer muito mais força do que eu estava fazendo injetando, por exemplo, o Vollift no suco. Então essa sensação, essas sensações, né, o injetor tem que ir pegando aos poucos. Então 0,6, pronto. Por que 0,6? Porque eu tenho 0,25. Pronto. Agora sim eu vou fazer a região da olheira. Nem vou trocar a cânula, que a cânula já está posicionada. Vou fazer um tiquinho de anestesia. Cotonetinho. Agora não, que eu tô ainda na... Então um pouquinho, pronto. Deixa eu limpar aqui. E aí eu vou utilizar o Volbella. Lembra, o Volbella, assim como o Restylane, tem um Soil Effector baixo. E o Restylane projeta mais, tá, pessoal? Bem mais, não dá nem para comparar nível de projeção dos dois produtos. Mas na olheira eu não quero máxima projeção. Então essa é a ideia que eu sempre tenho que pensar. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer uma aplicação mais profunda. Vou bem devagar. Então estou profundo, não estou vendo a minha cânula. E aí eu vou fazer do mesmo jeito, vou depositar microbolos nessa região. Então um microbolos. O Volbella, ele projeta igual ao Refine, vamos dizer assim. Porém, ele tem um Soil Effector bem mais baixo. Então o Refine, se eu faço nessa região dos olhos, eu posso fazer uma leve acomodação, devo, tá? Mas eu devo injetar pouco, porque eu vou ter uma volumetria tardia, muito provável que ela vá acontecer. O Volbella, muito provável que não vá acontecer, porque ele tem um Soil Effector baixo, então o aumento volumétrico tardio dificilmente a gente vai aferir. O que eu faço bastante é injetar na fossa piriforme, logo depois que eu faço a olheira, eu já giro, não para como eu estou girando para cá, né? Eu giro para a região de fossa piriforme e já faço a injeção da fossa piriforme especificamente. Mas com Volbella não dá para fazer, né? Porque se eu colocar Volbella na fossa piriforme, eu não vou ter volume algum, tá bom? Então um lado ok,
Então vamos limpar aqui. Ele vai acomodar bem. E agora vamos fazer o outro lado. Aqui. Tem o harmonicá para fazer do outro lado ainda. Vou anestesiar um pouquinho e já faço o harmonicá e o Volbella. Pode virar bem. Aqui não, opa, aqui legal. Essa com a lateral tá bem legal. Dá um pouquinho de anestesia. E aí vou fazer o harmonicá do outro lado. Deixa eu ajustar isso aqui. Limpa lá atrás. Boa. Então, bem devagarzinho. Então, chegou nessa região. E aí, eu vou injetar isso, o que ficou ali. 0,6. Então, eu vou fazendo a minha retroinjeção, microlinhas, vou retroinjetando, microlinhas, vou retroinjetando, microlinhas, vou retroinjetando, retroinjetando. Então, lembra, eu fiz 0,3 de um lado, agora eu vou fazer 0,3 do outro lado e vou girar para a região pré-auricular. Lembrando que eu vou parar aqui, porque aqui embaixo eu vou fazer o Volux. Então, eu vou retroinjetando, vou retroinjetando. Pronto. E agora eu vou finalizar essa região do terço superior com o Volbella. Lembrando que eu tenho depois ainda um Voluma para essa região e o Volux para a região dos olhos. Só um tiquinho de anestesia. Então, bem de levinho. Limpa ali pra mim. Então, ó, não vou injetar assim, vou injetar mais baixo, tá? Vira um pouquinho pra cá, assim, ó. Aí, isso, ótimo, agora sim. Então, eu vou fazendo ali meus microbolos, 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 microbolos. Eu injetei 0,3 do outro lado. Vou girar um pouquinho. E vou fazer também essa região lateralzinha, também com microbolos. E assim como o Refine, por exemplo, qualquer produto mais menor capacidade de projeção, eu posso, na região da loira é o único local que eu faço uma leve massagenzinha. Não é massagem, pessoal, eu faço uma leve acomodação. Bem, agora falta a mandíbula e o sulco lábio mentual. Então a mandíbula eu vou utilizar
Aliás, o suco, vou utilizar a cânula. Então, mais uma picadinha. Esse suco é muito importante a gente fazer. Às vezes tem muito paciente que a gente vai projetando o queixo e acaba não fazendo. Pode virar um pouquinho para lá para ficar bem legal, isso. Aqui eu preciso de um produto que tenha uma certa flexibilidade, mas que tenha uma certa projeção. Então, quando eu faço com Galderma, por exemplo, eu faço com Define. Opa. Tô ruim. Ah, entrou. E aqui eu tenho a opção de 2 pertuitos ou de um pertuito só. Aqui eu vou utilizar um só. Então eu vou até o outro lado. Notem que eu fui inclinando a minha seringa para eu conseguir fazer ali esse posicionamento. Aí eu vou fazendo a minha retroinjeção. Eu deixo um pouquinho mais no meio. Então eu vou retroinjetando, vou voltando. Então eu vou inclinando a minha seringa, ó. Quando eu estou chegando próximo ao lado direito, eu estou inclinando ela. E assim que eu quero transpor e ir para o lado esquerdo, eu levanto ela para acompanhar esse movimento. Então estou aqui e vou fazendo a minha retroinjeção. Pronto. Ó, o full face mais demorado, tá rápido, mas mais demorado que o fio que a gente fez antes. O fio foi uma meia horinha, né? Vai ser, né? Porque eu preciso fazer a outra parte ainda. E agora, vou fazer a mandíbula com o Volux. Vira um pouquinho pra cá. Aí, perfeito. Um pouquinho de anestesia. Vou fazer o outro lado. Aqui tá bom. Pronto. Agulhinha. Pode puxar. Olha que legal. Eu vou passar um pouquinho do ângulo. Cheguei aqui, certo? Não tô... Essa imagem está muito legal, lateral. Eu não tô aqui embaixo. Eu tô um pouquinho acima. Não coloque muito abaixo, coloque um pouquinho mais acima. O produto ele vai ter um leve escoamento, é super importante para você definir melhor a sua mandíbula. E avance um pouco mais. Não fique só no limite não, avance um pouquinho mais. Então estou aqui. Posso e eu faço um bolozinhos parado nesse local. Aí depois que eu fiz esse bolozinhos parado, aí sim eu vou fazendo a minha retroinjeção. Bem devagarzinho. Zero ponto 5. Pronto. Não precisa acomodar. Vai puxar água. Vai melhorar.
Agora vou do outro lado. Já anestesiei e vou finalizar. Então, mais uma vez. Esse ângulo tá bem legal. Tomar cuidado para não descer exageradamente essa aplicação. E aí, mais uma vez, vou posicionar a mão aqui e aí faço a minha retroinjeção. Posso fazer um pouquinho mais parado. Ah, mas ficou um pouquinho aqui. Não tem problema, tá? Eu faço uma leve acomodação. Pronto. E o produto com uma boa maleabilidade, ele permite você fazer aí esse acomodamento e fica legal, bem legal. Agora, se você usa um produto muito firme, aliás, o Volux é firme, mas você usa um produto que é mais uma integração mais focal, aí você não consegue fazer ali esse espalhamento não, tá bom? Bem, feito desse lado, essa imagem lateral tá bem legal, aqui a gente consegue ver agora a curvinha, uma melhora dessa região, a melhora da têmpora a gente vai conseguir também, só que quando a gente fizer as fotos do depois. Beleza? Vou gravar mais um procedimento hoje ainda, rapidinho, para vocês. Pessoal, vamos lá então, finalizando o dia cheio, hein? Fio aptos, full face, têmpora, lábio vou fazer agora, né? Mas no outro paciente foram têmpora, suco labiomentual, mandíbula, bioestimulador, puxa, fizemos basicamente tudo. Só não fizemos toxina, hein? Que eu adoro e a gente acabou não fazendo. Então, olha lá, vou fazer o lábio da paciente, então já passei um anestésico tópico, então vou tirar esse anestésico. Passei faz 5 minutos, tá, pessoal? Nem isso. Tá? Então eu vou tirar, já conversei com a paciente previamente, então ela não tem nenhuma diferença de lado direito para o esquerdo, é a primeira vez que ela vai fazer o lábio, queria uma boquinha um pouco maior, não tem diferença de superior e inferior e tem um contorno que Deus fez já bonito, tá? Então não vou mexer nessa relação. Então vou dar um pouquinho mais de lábio inferior, então 0,6 embaixo e 0,4 em cima. Vou fazer as entradas centrais, então bolos, 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 bolos e bolos. E no superior, eu vou nessa região, vou concentrar um pouco a minha aplicação mais na região da borda. Tanto agulhinha, contorno e um pouquinho de volume nesse superior, porque eu quero tentar, né, imitar ali esse contorno que ela tem, bem evidente, bem bonito. Então o que eu vou fazer? Vou fazer, para mim mais da amarelinha, por favor, mais umas 3. Então eu vou fazer uma leve picadinha de anestésico nessa região onde eu vou fazer o meu pertuito inferior. A região superior eu vou anestesiar depois. Hoje eu recebi uma pergunta no WhatsApp, no grupo Black, que é o grupo onde é o grupo que eu mais acompanho, que são os alunos que no ano passado adquiriram ali os cursos vitalícios. Você não tem de novo, hein? Fazendo um spoiler, hein?
Quando vai ser, Rica? Começo de novembro? Começo de novembro. E me perguntaram sobre anestesia, que ela tentou fazer anestesia, ela tentou fazer essa anestesia, ela não conseguiu tratar o paciente de uma maneira tranquila. Isso pode acontecer mesmo, porque o conforto do paciente não depende só da técnica anestésica, depende do jeito que você aplica o produto, da sua capacidade ali de ter ali uma boa mão para fazer a injeção. Olha que interessante. Cotonetinho, Carol. Veja aqui, olha aqui, perceba aqui, eu já tenho uma volumização aqui, eu injetei um pouquinho de anestésico. Então, não dá para ficar, vou colocar um pouquinho de produto para lá, para cá, ficar medindo, planejando durante o procedimento. Não dá, porque eu coloquei a agulha, eu coloquei a cânula, eu já tenho uma diferença expressiva que pode me confundir muito. Então, eu faço planejamento sempre antes. Então, eu vou utilizar o Restylane Kiss, alta flexibilidade, alta coesividade, leve capacidade de projeção. Vou bem delicadinho, vou fazer esse movimento, vou fazer uma leve... senti aqui que ficou um pouquinho mais molinho, vou pedir para ela erguer um pouquinho o queixo. Por quê? Para ficar com mais acesso aqui nessa região. Pode puxar para mim, Carol. Deixa eu só encher aqui a cânula. Pode puxar. Ops. Limpa aqui pra mim. Então, entrei. Tem uma fibrosezinha aqui, levanta aqui pra mim, enxuga lá embaixo. Então, quase sempre eu faço essa entrada, o paciente é bem tranquilo. Então tá aqui, eu vou levantar um pouquinho para vocês olharem. Eu não vou injetar assim, vou injetar baixo. E aqui vou injetar 0,1. Então bem devagarzinho. 0,1. Agora eu vou segurar o meu lábio, segurei aqui e vou avançar com a minha cânula. Segurei e avancei. Estou aqui. Vou injetar mais 0,1. Devagar, microbolozinhos. Não estou sentindo a minha cânula. Eu estou recuando para sentir o gordinho do lábio. 0,1. E agora, por fim, vou segurar de novo. Segurei de novo. Agora eu vou fazer uma retroinjeção. 0,1 de novo. Então aqui eu estou segurando o lábio e estou fazendo a minha retroinjeção. Retroinjeção. Pronto. Então 0,3. Agora eu apoiei na minha seringa. Vou girar. De novo vou puxar o meu lábio. Tá durinho, vamos tentar voltar. Foi. Chegou aqui. 0,1 de novo. Tô olhando ali a minha seringuinha. Tenho que andar até o 0,5. 0,1. Foi até o 0,5. Vou puxar o meu lábio de novo. Vou no meu outro compartimento. Mais 0,1. Então tem que andar até o 0,4. Beleza. E agora o último. Abre um pouquinho. Aqui eu vou fazer uma... onde está minha cânula, uma micro retroinjeção. Então, retroinjeção. Pronto. Eu não fico apertando, massageando, nada disso, tá? Eu só vejo se está tudo bem. Abro um pouquinho. Só dou uma leve conferida. E beleza. Então agora eu tenho o 0,4 em cima. Lembra que eu vou fazer uma agulha
nessa região próxima ao contorno e depois eu vou colocar um pouquinho. Vou ver se eu vou colocar com a cânula. Vamos lá. Então eu vou trocar a agulha de anestesia agora e vou fazer uma micro retroinjeção simulando como se fosse o procedimento mesmo. Então eu vou esticar o lábio da paciente, então fica muito mais fácil quando eu estico o lábio do paciente. Tem alguns profissionais que colocam um rolinho de algodão dentro da boca. Quando eu coloco o rolinho de algodão dentro da boca, eu consigo everter o lábio, fica um pouco mais fácil para fazer ali a minha anestesia até a própria injeção. Então eu vou bem, muito devagar. Ah, mas eu não poderia estar com o produto aqui? Até poderia, tá? Mas, às vezes o paciente, a agulha que eu faço a injeção no preenchedor é um pouco maior que a agulha que eu faço a anestesia. Então aqui eu vou injetando bem devagarzinho, pode até colocar um sorinho se quiser junto na anestesia, não tem necessidade. Então eu vou avançando um pouco a minha agulha, ó, dentro do tecido. E vou injetando bem devagarzinho. Pronto. Agora sim eu posso com a minha canulazinha, aliás, com a minha agulha. Então eu vou de novo fazer o mesmo movimento. Bem devagarzinho, o mesmo movimento. Porque aqui eu preciso ter mais destreza, eu preciso encaixar esse movimento, eu preciso erguer a minha agulha, eu preciso pinçar, eu preciso fazer vários movimentos que eu tenho que estar ali com a certeza do meu procedimento. Para anestesia eu não preciso estar com essa certeza absoluta, eu vou lá, faço a anestesia e pronto. Então quando eu anestesio, eu fico com mais mobilidade para fazer isso. Eu vou pinçar bem fininho. E vou fazer a minha retroinjeção. Então vou injetar, fazer minha retro. Paro de injetar. E aqui eu sinto o produto aqui, posso everter um pouco de novo, um pouquinho mais. E agora eu posso fazer uma no volume. Bem devagarzinho também, bem superficialzinho. E faço ali. Também a retroinjeção. Pronto. Então o objetivo é fazer essa... Poderia ter feito nesse sentido? Poderia ter feito. Então eu posso pegar aqui, sentir o meu produto, que isso é muito maleável, não está nada muito exposto. E o objetivo era dar essa continuação que ela tinha na região central. Vira um pouquinho. Isso, agora vamos fazer do outro lado. Então eu troquei a agulha, tanto a agulha do preenchimento. Sei que às vezes você está pensando, comigo eu não consigo fazer assim, então. Mas às vezes você não consegue ter essa delicadeza para colocar tanto a agulha como a cânula, como a seringa de anestesia. Então eu vou esticar, estiquei, bem devagarzinho, é o segredo. E aqui uma nada de anestesia, bem pouquinho. E às vezes o paciente fica segurando, mas sai lágrima do olho, ela não tá tranquilo, ó. Às vezes o paciente fala, tá tudo bem, tá saindo lágrima do olho. E aí a gente vai desse lado, faz a mesma coisa, estica de novo. Bem aqui no detalhe. Muito. E aí eu vou trocar minha mão. Aliás, vou continuar com a direita, que é mais fácil. Vou pinçar. E vou fazer a minha retroinjeção. Tenho que parar de injetar antes de acabar minha agulha. Então parei. E aqui do mesmo jeito, só que no volume. Ah, Germane, você não está aspirando? Não, tô super... Olha aqui como eu tô bem superficial. Estou injetando uma quantidade muito pequena. Não vejo essa necessidade. Injetando pouco, devagar, superficial. Olha o tanto de medida preventiva eu estou fazendo. Então, terminei. Tirei.
Claro que a gente tem um pouquinho mais de edema quando a gente faz com a agulha. A gente pode ter o edema também quando a gente faz com a cânula, mas aí o objetivo, né, é eu conseguir dar um pouco de contorno no superior e um pouco de volume no inferior. Beleza, turma? Um segundinho, hein? Mais uma coisinha para contar para vocês. Pessoal, vamos lá, finalizando, falei para vocês que eu tinha uma novidade, mas eu só falei para vocês não irem embora, porque senão vocês vão embora, mas na verdade a novidade é ali a estreia do Fio Aptus, do Thiago com o portfólio MERS e também do Shape na plataforma. Espero que vocês curtam, muitas aulas, seja meu aluno, seja assinante da maior e melhor plataforma de harmonização orofacial do Brasil. Valeu, galera! É esse que é o X da questão. O bom profissional é aquele que fala mais não do que aquele que fala sim. Porque aquele que faz tudo, ele nem sabe o que está fazendo. Eu sempre admirei muito o professor Germani pela base científica que ele traz também para a nossa prática. Daqui pra frente a gente pode melhorar. Quero melhorar minhas aulas? Quero. Eu quero aprender a interpretar a literatura? Quero. Do seu jeito. Ah, tudo bem, você veio aqui pra eu te ensinar as ferramentas, mas você tem que colocar a sua identidade. É a sua identidade que vai fazer toda a diferença. Todos os profissionais que são dessa área da harmonização tenham cada vez mais conhecimento para sempre levar técnicas e embasamento científico para dentro dos seus consultórios. Eu sou de Dourados. Sou de Porto Alegre. Eu sou de Marabá, no Pará. Eu sou de Guararapes, estado de São Paulo. Eu sou de Rio Verde, Goiás.